que fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, que está lá na parábola do filho pródigo, que é uma das, talvez a mais, se não a mais rica, mas a das mais ricas do Evangelho, maior quantidade de símbolos, onde Jesus concentra, né, toda a experiência dele, todo o conhecimento que ele tem, de uma forma simples, que a gente possa entender, que a gente pudesse entender naquela época e que ficasse um conhecimento para os milênios à frente. Que todo conhecimento que se coloca em um livro, essas letras, esse livro, esse conteúdo, ele contém ali a matéria mental de quem escreveu. No caso do Evangelho, de quem falou, né? Porque Jesus mesmo não escreveu nada. Ele falou e os discípulos escreveram. Então, quando você pega o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, é como se você estivesse pegando a essência da matéria mental do Cristo e tendo contato com ela. A matéria mental, ou aquilo que a gente pensa, é uma energia viva, uma energia real. Embora a nossa ciência ainda não consiga medir, não consiga identificar, mas ela já está caminhando para isso. Ela já está caminhando para isso. E nós vamos chegar num tempo em que você vai ter um aparelho, né, eles vão chegar, né, aproximar esse aparelho no meu campo mental, né, me aproximou dentro do meu campo mental e vai saber medir ali o tamanho da minha áurea, vai saber medir em quantos hertz que o meu pensamento está vibrando, né. Futuramente nós teremos esse recurso, né. Você vai fazer um tratamento de uma pessoa, toda doença, toda enfermidade que nós temos tem muito a ver com aquilo que eu pensei, com aquilo que eu senti, com aquilo que eu falei, com aquilo que eu fiz. Você vai fazer um tratamento do corpo físico, a medicina do futuro, dos exames que ela vai pedir, né, eles vão pedir exame de sangue, o exame de urina, né, o exame de fezes, de acordo com a necessidade, né, vai medir sua pressão e vai medir também o seu campo mental. Então vai ser um recurso, um conhecimento voltado para a nossa própria saúde. Agora, não vamos ficar esperando, né, a ciência falar: existe o campo mental, sim. Sendo que o André Luiz já falou disso, o Emmanuel já falou disso, o Allan Kardec já falou disso. Nós estamos esperando o quê para cuidar do nosso campo mental? Né? Tudo aquilo que a gente pensa, ele fica ao redor de nós. Então, se eu crio, se eu faço, se eu penso, se eu sinto coisas ruins, o que eu vou ter ao redor de mim? Coisas ruins. Ou se tudo isso que eu falei voltado para o bem, eu vou ter ao meu redor um campo mental, uma aura positiva. E isso, né, se você está pensando no bem, é positividade, é saúde que você está trazendo para você mesmo. E se eu estou pensando no mal, no ódio, no ciúme, na mágoa, o campo mental também vai afetar as minhas células, todas as minhas células. Conhecimento nós já temos aqui, né? Nós somos, vamos dizer, privilegiados, mas o Espiritismo está para todos, né? Então, todos aqueles que já leram isso nos livros espíritas, nós já podemos cuidar disso, né? Existe mais um fator de saúde na vida da gente. Não é só escovar o dente, não é só tomar banho, não é só fazer exercício físico. Há necessidade também de cuidar do nosso campo mental, daquilo que eu penso. A que níveis nós estamos chegando, né? Aquilo que eu penso afeta a minha saúde. E o melhor roteiro que existe para corpo equilibrado é mente sã. Isso aí não é nem espírita, né? É um ditado romano: mente sã, corpo são. Mas é uma grande verdade. Mente sã, corpo são. E já que eu estou falando do assunto, mente sã não é você sentar, colocar uma musiquinha e ficar: agora eu estou ficando com a mente muito sã. Tudo aquilo que eu faço durante o meu dia vai afetar o meu campo mental. Tudo aquilo que eu falei durante o meu dia afeta o meu campo mental. O resumo dos meus sentimentos afeta o meu campo mental o tempo todo. Por que quando as pessoas iam até Uberaba ou iam até Pedro Leopoldo para encontrar com Chico,
Às vezes eles chegavam antes no salão, estava aquela balbúrdia, todo mundo conversando, aí entrava o Chico, principalmente no final da vida dele, ele já estava velhinho, né? Um escorava em outro, passinho ali, entrando dentro do salão lá em Uberaba, dava aquele silêncio, e de repente o campo, vamos dizer assim, a energia do ambiente mudava imediatamente. Ele não tinha falado nada ainda, ele não tinha feito nada ainda, estava só começando a entrar, né, dentro do salão e já tinha modificado ali. E se vocês pegarem os livros de como eram essas reuniões lá, às vezes só o fato da chegada do Chico já tinha gente que começava a chorar. O que era que mexia com essas pessoas? O campo mental do Chico, com sua aura, com tudo aquilo que inclui isso, e das companhias espirituais dele. Que um dos espíritos a gente sabe que é o próprio Emmanuel. Se você pegar o capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver lá 3 parábolas. Fala lá da parábola da ovelha perdida, fala da parábola da dracma perdida, e a terceira parábola é a do filho pródigo, e nós vamos, que é aquele versículo do início aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. A dracma, gente, é cada moedinha daquela ali, daquele colar, que lá no Oriente, né, se usa muito, né, um enfeite muito bonito. Agora você imagina, se nessa parte da frente ali, falta uma daquelas pecinhas ali, né? Não sei se vocês sabem, né, mas mulher, quando vai se arrumar, tem que estar tudo nos trinques, né? Não é igual a gente não, né, Suécia? A gente é meio avacaiado, né? Ah, tem que sair. O que tem? Ah, uma calça, uma camisa, está resolvido. Né? Mulher não. Outro dia nós fomos fazer um passeio para ir no cinema, quase perdemos a sessão, porque faz isso, faz aquilo, essa roupa não dá, tira, coloca, não, esse sapato não combinou. Né? Então a mulher tem todo um ritual, né? Não é igual a gente não. Né? Às vezes a gente esquece de fazer a barba, né, Suécia? Você sabe que eu deixei minha barba crescer para gastar menos tempo, para não ficar na frente do espelho todo dia fazendo barba. Né? Coisa preguiçosa, né? Coisa preguiçosa. Então, a parábola fala lá que ela perde uma dessa dracma, uma dessas pecinhas do colar dela, e fica doida à noite dentro de casa, acende luz, e fica procurando o tempo todo ali, até achar a dracma dela, e colocar no lugarzinho certo. Já das ovelhas, né, é uma ovelha que se perde, e o pastor fala de uma ovelha que se perde, e o pastor vai atrás dela. A do filho pródigo já tem uma coisa diferente. O pai do filho pródigo, embora vá encontrar com ele no caminho, o pai do filho pródigo não sai para procurar o filho dele, não. Né? Ó, essa aqui, para poder achar a dracma dela, fez luz e procurou até achar a moedinha dela lá, a dracma que ela queria. Esse aqui tinha 100 ovelhas, sumiu uma, deixou todas lá num canto protegido e foi atrás dessa uma que estava fora do lugar. Esse aqui, nessa parábola aqui, não. O pai respeitou a escolha que o filho fez. Então eu fico imaginando o seguinte: muitas vezes em nossa vida, para nos ajudar, Deus faz luz a fim de que a gente encontre a nossa dracma perdida. Luz através de conhecimento, luz através de uma pessoa que se aproxima de você para te ajudar. E de diversas formas que Deus tem para nos ajudar a fazer luz na nossa vida. E nessa aqui, o próprio pastor vai atrás da ovelha que está desviada. Então, você tinha um determinado grupo, a ovelha escapuliu, ele foi atrás dela. E muitas vezes na nossa vida, Deus vem atrás da gente mesmo. Vem atrás da gente. Não, esse meu filho aqui, eu tenho que ir atrás dele, porque, vamos dizer assim, a inexperiência dele, né, a falta de visão, fez ele tomar esse caminho. Então é como se o próprio Deus estivesse atrás de você para te reconduzir ao caminho. Mas tem uma outra terceira posição. É quando eu tenho conhecimento de todos os meus deveres, daquilo que eu tenho que fazer, mas eu escolho ir para longe do meu Pai. Mas não escolho só ir de qualquer jeito, não. Eu ainda peço, me dá isso tudo aqui que eu acho que é meu, me dá isso tudo aqui que eu acho que eu tenho que é minha parte, e eu vou utilizar tudo isso aqui do jeito que eu quiser. Então é aquela posição que nós muitas vezes abraçamos na vida,
de conscientemente afastarmos do caminho reto, afastarmos do Pai. Então a parábola do filho pródigo, o que quer dizer a palavra pródigo, né? Isso aqui nós fomos lá no dicionário para poder a gente trabalhar e descobrir o significado. Né? Pródigo é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, que é o gastador, que é o esbanjador, que é o perdulário. É uma das palavras que está mais perto da gente é o tal do gastador, né? E o esbanjador também é uma palavra que a gente conhece bem. Então eu pego, como a foto ali, eu pego algo e queimo, dissipo, gasto de qualquer jeito, esbanjo. Então isso quer dizer a palavra pródigo no caso dessa parábola. Mas nós não podemos ficar presos simplesmente com bens materiais, tá, gente? Quando ele fala que ele pegou, que repartiu os bens e que ele saiu dissipando esses bens, na parábola está falando de dinheiro, de recurso material, sim. Mas várias coisas que nós temos na vida que são bens, que é o Criador que passa para a gente, é o Criador. O meu caso, por exemplo, eu acabei de falar para vocês aqui que o campo mental ele afeta no equilíbrio orgânico. Eu sou obrigado a reconhecer que eu não tenho um campo mental equilibrado para viver esses 50 anos que eu vivi até agora, para poder ter a saúde que eu tenho. Dificilmente você vai me ver gripado, dificilmente você vai me ver com alguma doença, alguma coisa que me tire do trabalho, que me impeça de fazer aquelas coisas que eu quero fazer. Então eu presumo, depois de minha parte, como eu me conheço, eu sei que não tenho o equilíbrio mental para ter esse equilíbrio orgânico que eu tenho, eu acredito que é uma bênção, é um empréstimo das esferas superiores para que eu possa executar o meu trabalho. Todos nós, antes de nós reencarnarmos, existe um planejamento das coisas que eu pretendo fazer durante a minha vida. Então, quando eu juntei com os meus mentores espirituais lá, provavelmente, né, você sabe que nós temos uma ficha, né? Você sabia, Belianise, nós temos uma ficha? Todos nós temos uma ficha no plano espiritual, tudo anotadinho, né, tudo que a gente fez, nessa e em outras vidas. Ficou assustado, Pedro? Não, né? Tá tranquilo, né? Tá, deixa eu chegar aos 22 anos, que Deus permaneça essa consciência tranquila sua. Mas todos nós temos as nossas fichas. Então você pega a ficha do Stanley, pegou a ficha do Stanley lá fora. Nessa reunião aqui, dessa reencarnação aqui, você foi sacerdote, você não ajudou ninguém, você cuidou só de si mesmo. Nessa outra reencarnação aqui, você foi um político, você só pensou em você mesmo. Nessa reencarnação aqui, você foi um operário, mas você era um péssimo operário. Matava o tempo todo, matava o serviço todo o tempo, tudo que podia fazer. Para não trabalhar, você fazia. Vocês conhecem alguém aqui assim, gente? Eu conheço muita gente assim. Né? Vê o trabalho de um lado, ele passa até do outro lado da rua, né? Para não cansar. Né? Igual aquele personagem lá do Chaves. Como é que chama aquele lá do carteiro lá? Como é que chama o carteiro do Chaves lá? Ninguém assiste Chaves? É o Jaiminho, né? Para evitar a fadiga, não é isso? É o Jaiminho. Então, nós temos muita gente que gosta de Jaiminho, né? Foge do trabalho para evitar a fadiga, Então, você pega as fichas, nossas fichas lá, você tem que resolver esse problema, tem que resolver esse outro, tem que resolver. De casa, você está no plano espiritual, você está consciente de que o bem é a única forma de se ter paz, de se iluminar, de se ter saúde. Aí você fala com o mentor espiritual assim, você pode me mandar todo complicado, né? Pode me mandar com problema na perna, pode mandar com problema no coração, pode mandar com problema no estômago, e pode mandar, porque todos os problemas que eu passo lá, eu já vou me limpando e resolvendo esses problemas lá. Porque uma das formas de nós nos reequilibrarmos é através da dor. Através da dor. Embora nunca seja agradável, nunca a gente goste, né? Não sei se você seja doente mental, mas a gente nunca gosta de passar pela dor. Mas a dor é um recurso que nos encaminha para a direção correta. É como se fosse o pastor redirecionando a ovelha para junto do rebanho. Um dos recursos é a dor. Mas para não perder o jargão, né? Eu posso fazer tudo isso por amor. E é o que o
o mentor espiritual nos recomenda, tudo bem, pela sua ficha aqui, pela simples lei de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, você não pode ter dinheiro, você não pode ter amigos, você não pode ter saúde. Tá, nós vamos fazer uma coisa? Nós vamos te dar um tanto de dinheiro que dê para a sua sobrevivência. Nós vamos colocar ao redor de você pessoas para te apoiar. E a saúde, se você tiver disposição ao trabalho, a saúde você vai ter também. Então, eu acho que esse é o meu caso. Porque eu tenho o suficiente para a minha sobrevivência. Aliás, eu tenho que corrigir. Eu tenho até mais que eu preciso. Eu tenho bons amigos ao redor de mim. Toda a minha vida sempre tive bons amigos para me auxiliar. Espíritos, eu sou obrigado a reconhecer, espíritos superiores ao redor da minha vida, a vida toda. Sempre teve alguém para me dar bons exemplos. Sempre teve alguém. E uma saúde relativa, uma boa saúde relativa. Como eu disse aqui, eu tenho, desse meu último emprego, eu completei 11 anos. Desses 11 anos, eu só fiquei 3 dias sem trabalhar por causa da saúde. Mas porque foi uma conjuntivite. Daí, conjuntivite, você é impedido de trabalhar porque você pode espalhar conjuntivite para todo mundo, né? Então você está querendo, não, eu sou bonzinho, eu estou indo lá para trabalhar mesmo com conjuntivite. Não, você está sendo bonzinho, não. Você está espalhando conjuntivite para todo mundo no seu ambiente de trabalho lá. Então você fica em casa uns dias, na hora que melhorar você volta. Então eu fiquei em casa 3 dias e depois eu fui trabalhar. Em 11 anos. Então, pela matemática, de lei de causa e efeito, de campo mental, de equilíbrio orgânico, se analisar superficialmente, pelo poder mental que eu tenho, nem gripado eu fico. Não. É um recurso que eu recebi de mais alto, que vem de Deus. E esse recurso, que eu estou dizendo que eu tenho, eu sei que tem muita gente que tem também. Muita gente que tem. Quantas pessoas conhecem alguém que morreu com 80, 90 anos, fumou às vezes a vida inteira, Fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira. Você vê que eu tenho uma vida assim, com poucas preocupações lá de saúde, mas era aquela pessoa trabalhadora. Não tinha tempo ruim, não. Eu tenho um primo falecido, que ele era um exemplo disso. Qualquer coisa que você pedisse para ele estava disposto na hora. Ô fulano, vamos lá no depósito buscar uns 2 sacos de cimento lá, vamos. No instantinho pegava o carrinho lá, ixi, o pneu está furado. Vamos trazer no lombo? Vamos trazer no lombo também. Não tinha tempo ruim para ele, não. Botava no lombo lá, e tanto que precisasse carregar, parou um pouquinho, descansou, botava no lombo de novo, carregava. Disposição ao trabalho. Exemplos, que eu tive na minha vida, que eu tenho que fazer a mesma coisa, Eu consigo visualizar o exemplo, percebo o benefício que esse exemplo traz, por que não fazer a mesma coisa? E eu tenho certeza que todos nós, na vivência nossa, sempre nós vamos encontrar pessoas dando bons exemplos para que a gente possa imitar, para que a gente possa fazer o mesmo. Então, esse recurso da saúde que eu tenho, o filho pródigo pegou o dinheiro, uma parte dos bens que ele achava que cabia a ele. Eu tenho essa saúde, que eu tenho que também demonstrar. Eu não posso usar essa saúde, que foi combinada no plano espiritual, para dissipar, Aí eu pego essa saúde, seu Edson? Sai sexta-feira do serviço, à noite, vou para balada, só volta na segunda-feira de manhã no serviço. No serviço, não é nem em casa não, vai emenda direto. E chega lá forte e disposto ao trabalho. Já viram gente fazer? Eu já vi gente fazer isso. Vira ali sexta-feira, vai até segunda-feira, e segunda-feira chega, ainda manda ver no serviço ainda. Mas será que toda essa energia, toda essa possibilidade de atividade que essa pessoa tem, ela está cumprindo aquilo que ela combinou no plano espiritual? Porque todo bem que a gente recebe, nós vamos ter que prestar conta. Aí chega lá a ficha lá, Belanisa? Plano espiritual, nessa reencarnação aqui, você recebeu saúde de 95% da vida. 95% da sua vida você teve saúde. O que você fez dessa saúde, dessa vida sua toda? Vamos ser chamados a contas disso. Então nós temos que trabalhar com aqueles recursos que a gente recebe para sermos dignos dessas bênçãos que a gente recebe de mais alto. E é muita coisa que a gente recebe. São coisas assim, incalculáveis. Porque Deus, gente, não sei se vocês estão sabendo,
Mas Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. Com Ele não tem miséria, não. Tem esse negócio, a gente que tem, né? Às vezes a pessoa te pede, me arranja aí, eu estou precisando de 5 reais para um litro de leite ali, aí a pessoa vai lá, tira uma moedinha de 10 centavos, mas 10 centavos não dá para comprar. É uma ajuda, né, gente? É uma ajuda. Mas a pessoa te pediu um litro de leite, você está vendo a necessidade, pediu um litro de leite, você tirou 10 centavos do bolso? Com Deus não tem isso, não. Tudo aquilo que a gente realmente precisa, Ele dá, e dá é muito. Observa a natureza. É só observar a natureza. Por exemplo, todos nós precisamos de respirar. Tem alguém que vive sem respirar, Pedro? Tem jeito de respirar? Tem jeito de viver sem respirar? Não tem jeito, né? A gente pode até tentar, né? Diz que uma vez tinha um empregado que tinha um patrão muito brabo. Aí ele deu uma navaiada no serviço lá, mas ele tinha tanto medo desse patrão dele, que quando ele viu esse patrão chegando no ambiente de serviço dele lá, na fazenda, na hora da lida lá, ele tampou a respiração, vou tampar a respiração aqui, que na hora que chegar aqui, ele nem vai me xingar, porque eu já morri. Ele tampou a respiração, ficou segurando, na hora, então, e quando teve que respirar. O próprio organismo dele obrigou ele a respirar, então ele teve que enfrentar o patrão dele lá. Ele nem foi tão problemático assim, sabe? Nem foi tão problemático assim. É a história que esse povo conta aí na roça aí, né? Mas a respiração é uma necessidade nossa. Durante um dia, a gente precisa de poucos litros ou poucos metros cúbicos de oxigênio para sobreviver. É pouca coisa, mixaria. É um cilindro desse tamanho que dá e sobra para um dia inteiro. Mas Deus dá a gente só um cilindro, né? Fala, quando você precisa, tantos metros. Aí pega um cilindro e fala, isso aqui é para você hoje, amanhã você vem e pega mais. Não. Qualquer lugar que você for, existe muito mais ar do que você consegue consumir. Muito mais, a qualquer lugar do planeta que você for. Outra coisa essencial na nossa vida, nós estamos falando da natureza, coisas que Deus, através da natureza, promove para a gente. Água. Já que você está de novato aqui, né, Pedro? Então o Marco também vai sofrer comigo hoje. Porque o Marco, o negócio é o seguinte, eu sempre tenho um ajudante na plateia, sabe? Então o Sou Edson aqui eu sou a cruz do Sou Edson, né? Ele vem aqui, a palestra inteira eu fui pegando o pé dele, né? Então, como esse aqui é meu filho, o Pedro está aqui hoje, eu vou pegar no pé dele e você também pode esperar que você vai me ajudar aí, né? A água é essencial na vida, Marco? Né? Então, ninguém vive sem água. Você pode até ficar alguns dias sem comer, mas alguns dias sem água a gente não consegue. A vista de nosso corpo, eu acho que é 80% de água, né? A gente tem mais água, né? Mais água no corpo. Exatamente, e o planeta também, exatamente. Então, quantos litros de água que eu preciso por dia para sobreviver? Não vou nem falar de banho, de cozinha, não. Só para sobreviver. Então, uns 2 litros já dá e dá tranquilo, né? Aí Deus pega assim, enche uma pet de 2 litros e fala, isso aqui é para você hoje, amanhã você vem pegar mais. Não. Nós temos um planeta inteiro de água. Tem muito mais água do que a nossa capacidade de consumir. Se toda a humanidade resolvesse tomar um copo d'água agora, ainda tem muita água, né? Muita água aí. Né? E aí, se a água doce, né? Por um acaso a gente contaminar a água doce toda, a gente consegue modificar essa água doce e ainda tem água no mar que a gente pode tirar o sal dela e utilizar. Então, esse nosso planeta Terra, né? Ele tem sobrenome, né? Planeta, né? Terra, planeta, água. O nome do nosso planeta é Terra e o sobrenome dele é Planeta Água. Então, nós moramos no Terra, Planeta Água, igual a música lá do Guilherme Arantes. Lembrou bem. O Espírito, então continuamos falando só de natureza. O Espírito, quando nós estamos no plano espiritual, para a gente evoluir, para a gente caminhar para frente, a gente necessita reencarnar nesse plano físico, reencarnar nesse plano físico. Aí o que eu preciso? O que eu precisaria, digamos assim, para reencarnar? Um planeta suficiente, né? Eu posso viver uma vida inteira, caminhar para lá e para cá, e não vou conhecer todos os lugares do planeta. Tem jeito, Sou Edson? Jeito talvez tem, né? Se em todos os continentes tem jeito, né? Mas em todas as cidades, é improvável. Improvável, né? Então a gente recebe um mundão desse tamanhozão aí, ó, para a gente viver, para a gente seguir a nossa caminhada. Não tem miséria, não. Não tem miséria. E daqui a uns anos, quando a gente conseguir fazer as viagens espaciais, né? Nós vamos chegar lá, né? Quantos planetas tem nesse universo afora aí para a gente fazer a nossa evolução? Gente, com Deus não tem miséria. Com Deus não tem miséria. Aí eu sou obrigado a lembrar de uma determinada época da minha vida em que não tinha nada para comer em casa.
Alguém já passou por isso? Eu sei que sim, sei que sim. Houve um determinado dia na minha vida que não tinha nada para comer dentro de casa. Peraí, mas eu não acabei de falar que tudo que a gente precisa, Deus tem e tem para dar em abundância, multiplicado, tudo que eu precisar? Por que houve um dia, ou alguns dias, na minha vida em que não tinha nada para comer dentro de casa? Por que se nós pegarmos agora um avião e for até a África, determinadas regiões da África, nós vamos ver crianças retirando, eles chamam de água, né? Mas pra gente aqui, né? Por aqui mesmo, né? Eu fui longe, né? Pois é. Nós vamos ver pessoas retirando a água, eles chamam de água, né? Mas é uma lama para poder cozinhar, para poder tomar banho. Mas Deus não tem de sobra? Eu não tenho resposta para todas as coisas. Mas uma coisa eu sei. Quando um grupo vem reencarnar, há um combinado. Nosso grupo vai reencarnar aqui, vamos colocar um grupo só de 5.000 pessoas, tá? Só de 5.000 pessoas. Então nós vamos reencarnar, região metropolitana de Belo Horizonte. Alguns vão para Santa Luzia, outros vão para Sabará, outros para Belo Horizonte mesmo, uns no bairro Nazaré, outros no Mangabeira. Então junta a turma lá, 5.000 espíritos de um mesmo grupo, que vem reencarnando várias vezes por diversos anos em vários países. Combinam reencarnar. E alguns vão nascer como operários, como trabalhadores, e outros vão nascer como empresários, médicos, professores. Então um grupo reencarnado ali, cada um dentro de uma tarefa específica. Aí nós chegamos aqui no plano físico, dá um estalo na minha cabeça. Quer saber de uma coisa? Se tudo aqui que eu tenho que é meu, só meu. Esse dinheiro, esse dinheiro que está na minha conta bancária aqui, que eu herdei do meu pai, é só meu. Essa empresa aqui minha que está dando esse lucro todo aqui, 99,99999 desse dinheiro todo aqui é só meu. Meu empregado, eu vou pagar o salário mínimo. Só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo. Porque muitas vezes a gente tem a visão do empresário que está nadando em dinheiro, mas não é bem assim não, né? Não é bem assim não. Muitas vezes ele está ali com várias dificuldades, porque tem um DSTC, tem imposto para pagar, tem o salário para pagar, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ele conseguiu cumprir todas as obrigações dele, foi para casa no final do dia, abriu a geladeira, partiu um pão, passou manteiga e tomou um copo de leite. Foi a janta dele. Existe também esses espíritos esforçados, mas nós estamos referindo daqueles responsáveis por manter um determinado grupo. Responsável por manter um determinado grupo. Então eu chego aqui no plano físico, isso tudo aqui, só meu. Então, se Deus direcionou uma determinada quantidade de dinheiro só para mim, e eu pego isso e monopolizo, fecho isso só em mim, era para distribuir. Eu pego só para mim, sabe que não vai faltar para ninguém, não? Sabe que não vai desequilibrar essa balança, não? Então, desses companheiros, desse grupo que eu reencarnei, pode acontecer, pelo meu egoísmo, de faltar para um deles. É injustiça? Nunca. Injustiça nunca. Porque nada acontece conosco que Deus não saiba. Nada acontece conosco porque Deus não saiba. Então, se dentro das leis reencarnatórias houve um dia em que eu não tinha nada para comer, provavelmente, se você voltar a outras reencarnações, houve dia que você colocou pessoas sem comida. E digamos que seja um débito seu quitado já. Não precisava você passar pela experiência. Então você, vamos dizer assim, você passa por aquilo tranquilo. Não te afeta. Porque é uma etapa que você já venceu. Você pega os exemplos do Francisco de Assis, né, o São Francisco, né, houve naquela tipo de vida que ele escolheu, houve dia que ele ficou sem comer, não estava nem preocupado com isso. A tarefa dele era outra, ele estava preocupado com outras coisas. Houve dia que ele dormiu debaixo de chuva, que ele trabalhava debaixo do sol o dia inteiro.
Mas como ele era um espírito já adiantado, já tinha passado pelas provas, esses testes que a gente tem que passar aqui no plano físico, já tinha passado por tudo isso, estava aqui como um verdadeiro missionário, nada disso afetava. Então estava sempre tranquilo, sempre alegre, sempre cantando, sempre trabalhando. São esses que entendem, arriscam o que Jesus disse, nem só de pão vive o homem. Exatamente. E se a gente pegar, esses são os espíritos que ficaram famosos, né? A gente estava falando de Francisco de Assis, eu citei o Chico Xavier, citei aqui o Allan Kardec. Então, esses são espíritos que ficaram famosos. Mas quantos espíritos que vêm de altas esferas, reencarnam no nosso meio, cumprem a tarefa dele, às vezes você nem fica... Para a humanidade, a pessoa chegou, passou, viveu, fez o que tinha que fazer, e ninguém ficou sabendo da presença desse espírito, mas às vezes é um espírito de altas esferas encarnado no nosso meio. Certa vez o Chico estava passando num determinado local com os amigos dele, e ele viu um mendigo do outro lado da rua. Então ele foi em direção do mendigo, abraçou o mendigo, como é que você está? Como é que está a sua família? Ele conversou com o mendigo lá, fez uma troca de energias, vamos dizer assim, com o mendigo lá. E a turma que estava com ele, houve um abençoado, vamos chamar de abençoado, né? Houve um abençoado lá do outro lado, pessoal. Esse Chico gosta de aparecer, né? Nós estamos caminhando aqui para o nosso centro aqui. Para que foi lá cumprimentar o mendigo? Só para mostrar se aparecer. Porque é aparecido, gosta de ficar, faz o bem, quer mostrar para os outros que quer fazer o bem. Pensou, a pessoa pensou. A pessoa só pensou isso. Então, o Chico voltou e já veio dando explicação. Sabe esse espírito, aquela pessoa que eu abracei, aquele mendigo que eu abracei ali? Um espírito de altas esferas, que está fazendo a sua última reencarnação aqui nesse planeta. Então, eu aproveitei, já que eu ouvi, para cumprimentá-lo, porque eu não sei quando, né, nas existências futuras, que eu vou poder encontrar e cumprimentar essa pessoa de novo. E para não, aos nossos olhos, era um mendigo. Aos nossos olhos, o olho encarnado, era um mendigo. José, pai de Jesus. Ele é citado, né, no início do Evangelho lá, mas qual outro lugar que ele aparece? Mas será que José era um espírito qualquer? Pensa bem, o Messias vai reencarnar no planeta. O maior espírito que já teve aqui nesse planeta aqui, Jesus, vai reencarnar. Precisa de um pai, precisa de uma mãe para cuidar dele. E houve o dia, né, que o pai tomou conta da mãe e do filho. José. Que espírito é esse que recebeu uma tarefa dessa? Será que é um qualquer? Eu acho que não. Apesar das pouquíssimas referências que a gente tem sobre ele, né, que espírito é esse que recebeu a incumbência de tomar conta de Maria e de Jesus? É que passa aqui pela vida, como carpinteiro, que a gente não sabe. Então a parábola, ela tem um ensinamento importantíssimo para a gente. Então, só relembrando aqui, vou contando com outras palavras, o filho pegou a herança do pai, tudo em dólar e em euro, comprou lá, qual carro mais chique tem para a gente comprar hoje, Pedro? Lamborghini, é um carro chique? Então comprou uma Lamborghini, foi para a melhor balada de Belo Horizonte, onde que é? Também não sabe, né? Então foi para a melhor balada de Belo Horizonte, foi para a melhor balada de São Paulo, melhor balada do Rio de Janeiro, e começou a dinheiro daqui, dinheiro dali e tal, mulherada, e carro, bebida cara, e não sei o que, sei lá, roupa tudo na beca. Como é que chama aquela marca lá do Dolls? Extreme? Como é que é? Poxa vida, o cara não está atualizado, não sabe nada, hein? Poxa vida. Mas continua assim, preocupa com coisas importantes na vida, isso mesmo. Mas pega lá a roupa mais estribada que tem, tantos dólares, babá, e gasta o dinheiro todo do pai dele e passa a morar numa... Como é que chama o lugar que sua irmã mora lá? Você falou que tem uma irmã... No Goiânia aqui, né? Então, ele mora em Mangabeira, passa a morar no Goiânia aqui. O pior que é isso, mora em General, na Rua Formiga. Que é a minha rua, viu, gente? Então, ele mora lá em General, lá na Rua Formiga. Caiu bem, né? Caiu bem de produção. Ele passa a morar lá. E passa a ser jornaleiro, né? Ele era filho de ricaço e passa a bater na porta dos outros. Você está precisando de capinar o lote aí? Não deixa capinar seu lote. Então,
para quem tinha uma vida de Mangabeiras, caiu bem, né? Mas você quer falar da Favelinha da Luz, eu falei que era. Ah, como é que é? Favelinha da Luz. A Favelinha da Luz, né? Pois é, não, mas ele foi para General Carneiro mesmo, viu? Então tá lá, foi parar lá na Rua Formiga, viu, César? Lá na Rua Formiga. Né? E de vez em quando, quando a fome dele aperta, ele começa a procurar lá no lixo, né, que a gente coloca lá de manhã, no sábado, na terça e na quinta, né? Procurando um restozinho para poder matar a fome dele lá. Caiu de produção, né? Caiu de produção. Mas ele sabe onde que a casa do pai dele é. Ele sabe. E a vergonha de voltar. Um dos grandes problemas é porque vergonha, você sabe que é filho, orgulho, né? Orgulho, vergonha, né? É daí que nasce, do orgulho que nasce a vergonha. E a vergonha de voltar? Né? Você tem que mexer, tem que quebrar o próprio orgulho, baixar a cabeça ao pai. Desculpa aí, errei, me ajuda aí. Eu sei que não posso ser nem considerado nem seu filho mais. Eu sei que seus empregados estão vivendo uma vida melhor do que a minha aqui, mas me ajuda aí, pelo amor de Deus. Mas tem que, triturar o orgulho. Triturar o orgulho. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar o orgulho de lado e tomar a decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar. Assim como o cego Bartimeu levantou, estava sentado à beira da estrada, com a capazinha dele lá, pedindo esmola. Quando ele viu que o filho de Davi estava passando, ele falou: opa, não, é a minha chance. Filho de Davi, me ajuda! Então Jesus para, ele levanta, joga de si a capa e vai até Jesus. Tem vários símbolos aí da gente, vários símbolos. Mas muitas vezes na vida nós somos chamados a ser os Bartimeus, né? Joga a capa do orgulho fora e volta atrás. Dói, né? Que já teve orgulho quebrado, sabe? Como dói você ter que quebrar o orgulho, dói. Não é dor física cortar o dedo não, Pedro. Não é dor física, não é? Dói aqui, por dentro. Né? Você admitir que errou e voltar atrás. Por causa dessa vergonha, né? Por causa desse orgulho que a gente carrega, o espírito de André Luiz, por exemplo, ele ficou 8 anos no umbral, nas zonas inferiores. Até que um dia que ele botou a mão na cabeça e pensou: gente, existe Deus, existe alguém que criou isso tudo aqui. Aí tem vários pensamentos, reconhece, né, a sua própria condição, começa a entender que ele é a causa dos próprios problemas e consegue sair de lá, depois de 8 anos. Mas a gente não sai das nossas trevas exteriores se a gente não tirar as trevas interiores. E uma delas é o orgulho. Então muitas vezes temos que quebrar o orgulho para caminhar mais à frente. Aqui, eu propósito. Sim? Para observar, a primeira medida que ele tomou foi considerar voltar para o pai dele. Cair em si E se colocar como um empregado, não como filho. Ele se reconheceu que perdeu o status de filho para voltar. E só essa atitude dele foi tão grandiosa que foi recebido, o pai foi ao encontro dele. Matou um cevado, enfim. Então, quando você está disposto a fazer esse esforço, você tem a retribuição também, porque a grandeza do esforço te quebra o orgulho que você tem. Exatamente. Então, você tem essa recompensa, é importante ressaltar isso. O contrário também, você tem a consequência que é ruim. Se você quiser manter o orgulho, você vai ter as consequências ruins dessa decisão. Marco, existem as decisões silenciosas que nós tomamos, todos nós que nós tomamos, que fazem festa no céu por causa dessas decisões. Passo por determinados problemas, me fecho dentro do quarto, choro, repenso a vida, decido a ter um outro tipo de vida, tudo comigo mesmo, eu sozinho dentro do quarto. Mas no plano espiritual, tem gente comprando caixa de foguete, né? Jogo do Cruzeiro nem do Galo, não, mas tem gente comprando caixa de foguete e soltando lá de comemoração. Porque muitas vezes são decisões tomadas depois de muitas encarnações. Porque, infelizmente, nós aqui no planeta físico, nesse planeta Terra, nós somos espíritos muito endurecidos. Então, às vezes, você reencarna, desencarna, continua do mesmo jeito. Reencarna de novo, desencarna,
continua do mesmo jeito. Reencarna de novo, você continua a mesma pessoa. Então a gente precisa de incentivos, né, para mudar de vida. Né? Eu poderia tomar a decisão, levantar antes de dividir a comida com os porcos. A gente tem essa possibilidade, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o conhecimento, se a gente quiser, a gente faz. Mas muitas vezes é preciso chegar lá no fundo do poço, né? No caso do filho, né? Do filho mais novo, foi pegar nas bolotas do porco, puxa vida, por que eu estou comendo isso aqui? Precisou chegar lá no fundo para poder levantar e voltar. O Zaqueu é um exemplo que eu gosto muito de citar, porque ele tinha a estatura espiritual dele e ele levantou, foi para cima do sicômoro para poder ver Jesus passar. E Jesus vê, né, eles trocam, ele chega na altura, vamos dizer assim, chega na altura da visão de Jesus e ele se conecta a Jesus a partir daquela vida e nunca mais para. E ainda faz a promessa, né? Se eu prejudiquei alguém, eu vou pagar 4 vezes, não é uma vez só, não é 4 vezes. E eu acho que ele tem pago 4 vezes aí. Né? Que não sei se você sabe, mas o Zaqueu é a reencarnação do Bezerra de Menezes, que é um espírito que todos nós espíritos, né, gostamos muito e que está presente muito na vida de todos nós aqui, embora muitas vezes a gente não saiba. A Maria Madalena, que é outra também, né, que soube se levantar e é considerada um dos espíritos, é considerado do Evangelho o espírito que mais, vamos dizer assim, vou usar uma palavra aqui, gente, mas é só para entendimento, tá? O espírito que mais fez violência a si mesmo. Ela tinha toda uma vida, tinha todo um jeito de ser, tinha todas várias facilidades que ela, da existência dela, que ela abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. E mesmo abrindo mão de tudo, os próprios discípulos não aceitaram a presença dela junto. Tanto que quando Jesus, crucificado, se afasta, né, do grupo fisicamente, ela não consegue continuar com os discípulos. Ela vai para realizar um outro trabalho à parte, porque os próprios discípulos não aceitavam ela. Os próprios discípulos. Que é uma tarefa muito mais difícil, né? Se você tem um trabalho para realizar, mas você está junto com os amigos, né, por mais difícil que seja a tarefa, nós estamos juntos aqui, ó. Vamos fazer esse negócio aqui. Vamos fazer né, vamos botar essa casa para cima aqui. Aí né, um pega a pá, outro carrega o cimento, um vem com a água, um mistura, um acende o tijolo, então vai todo mundo, né? Amarra o ferro, você vai construindo. Agora vai fazer uma casa sozinho, vai construir uma casa sozinho, né? No que você chegou a areia, você botou para dentro, acabou o gasto do dia, né? Acabou o gasto do dia, agora só amanhã que acabou o gasto, como é que passa, né? Sozinho é muito mais difícil, Quando a gente está com os amigos é muito difícil. E Maria Madalena foi sozinha, aceitou, abraçou o trabalho e o próprio Jesus consegue reconhecer isso nela, né? Tanto que foi a primeira a quem Jesus apareceu depois, no momento da ressurreição. Que o ato de levantar é sair da ociosidade e passar pela ação regeneradora. Então, a ociosidade, né? Você fica sábado e domingo dentro de casa sem arrumar nada dentro de casa, né? O que vai acontecer? A panela, né? A pia, né? A pia vai encher de louça, não é isso? Aí o banheiro vai ficar acumulou, a roupa acumulou, né? Você senta no sofá, né? Onde você senta dá né? Dá até o desenho da poupança, né? Lá no sofá, né? Tudo espalhado, né? Um papelzinho aqui, um papel de suco ali, então, né? Você ficou na ociosidade. É para você levantar, dentro de coisas, falando de coisas materiais, né? Coisas materiais. Para você, né, resolver esse problema seu de dentro de casa, quando você levanta, você tem que ter uma ação regeneradora. O que é? Pegar as coisas e começar a arrumar tudo. Aqui tem que arrumar, aqui também tem que arrumar, aqui também tem que arrumar. Na nossa vida, quando a gente resolve se levantar, a gente tem que também fazer as nossas arrumações. Principalmente com as nossas inimizades. E como aí entra aquele antigo problema do orgulho, né? Como é que uma pessoa que ficou de mal dela, vamos dizer assim, ficou de mal dela vários anos, aí você vai voltar, mas você quer arrumar a vida ou não? Então não pode alimentar inimizade não, vamos ter que resolver aí. Pensei aqui, não consegui achar nada. Deus, me ajuda aqui, porque eu preciso reconciliar com essa pessoa. Eu tenho uma mágoazinha aqui, tem um vermezinho me corroendo por dentro, que chama mágoa.
Isso está acabando com a minha paz. Eu preciso resolver isso, preciso fazer uma ação regeneradora. E o Emmanuel fala que a gente tem que sair da inércia para o movimento reconstrutivo. Vocês já viram algum lugar com muita água parada? Água parada mesmo? Eu não sei de onde começa a dar um lodo, um negócio verde, né? Aí daí um pouquinho, né, dá um vulgo, soltar umas bolhas ali, né? O que é isso? A inércia da água. É porque a água, quando está circulando, você tem um laguinho. Né? Você tem um laguinho lá. Mas a água entra de um lado, sai do outro, a água está sempre mais ou menos limpa ali, né, e tal. Você pode criar seus peixes e tal, você não vai ter problema nenhum. Até para os mosquitinhos da dengue chegar lá, né, a Aedes aegypti, se chegar e botar os ovinhos lá, é mais complicado, porque a água está limpa, a água está circulando, é mais complicado. Mas se a água ficou parada, inerte, a coisa complica. Então, aqueles recursos que eu tenho, ele precisa ser movimentado, eles precisam ser movimentados. E são todos os recursos, Não existe nenhum recurso que chegue até mim que é para ficar parado. Dinheiro não é para ficar parado. Inteligência, aprendi uma língua, aprendi a tocar um instrumento, não é para ficar parado. Amizade, fulano é meu amigo, aí o que você faz? O que você dá em troca, né? Se até a amizade, né? Se ela fica parada, se não existe uma troca constante da amizade ali, é inércia. Então, se o recurso ficou inerte, ele apodrece, igual a água lá. Se você pode ter o carro mais chique que for, você deixa ele encostado lá debaixo da chuva, de noite, fica parado lá, pneu murcha, a pintura começa a deteriorar, o fundo do carro começa a enferrujar, né? Na hora que você vai bater a chave no motor, o motor já não está rodando mais, inércia, né? Inércia, travou. Então, todos os nossos recursos também precisam ser movimentados. Pedem um movimento. Indecisão também é um problema, né? Não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, não sei se eu gosto, não sei se eu desgosto. É uma água morna, né? Não está nem aqui nem lá, está em cima do muro, né? Você é de qual país? Você é desse país aqui ou desse país daquele país? Não, estou aqui em cima do muro, né? Em cima do muro, não sou nem daqui e nem de cá. Né? Igual aquela palestra que a gente fez aqui sobre a Joana de Cusa, né? O marido Cusa, né? Ele ficava lá em cima do muro. Quando a coisa estava pendendo para os hebreus, ele era mais hebreu. Quando a coisa estava pendendo mais para os romanos, ele era mais romano. Logo que os dois começaram a brigar, eles entenderam, falaram, não, mas esse cara aí, ele não é nem de cá nem de lá. Falaram, não, pode tirar esse cara do carro dele aí, pode tirar agora. É porque tá lá, na indecisão, não vai nem um lado e nem para outro. Então, muitas vezes, quando nós vemos espíritos que tomam a decisão da prática do mal, lá no fundinho, bem fundo mesmo, gente, bem no cantinho, lá no cantinho, existe até uma coisa positiva nisso, né? Que a pessoa tomou a decisão, resolveu fazer. Ela acha que está fazendo certo, está fazendo errado, mas ela acha que está fazendo certo. Mas lá no fundo, ela é a pessoa capaz de decidir. É muito melhor, vocês podem dizer assim, mas é melhor do que aquela pessoa que fica no cimo do muro, não está nem aqui, nem lá, não é nem bom, nem mal, e não faz nada. Não faz nem nada nem para o bem, não faz nem nada nem para o mal. Está inerte, né? Está inerte, indeciso, inerte. Então, sempre o espírito é chamado a movimento. Tudo no universo movimenta. Se você estudar os astros, você vai ver que todas as galáxias se movimentam, todas as estrelas se movimentam, todos os planetas se movimentam. Eu digo assim, Pedro, coloca aqui sua blusa em cima dessa cadeira que está parada. Aí você pega, não vamos muito longe não, hein? Aí você pega Ixi, me ajuda aí, Pedro. Como é que chama aquele aparelho que você vê os micróbios? Microscópio, isso, microscópio. Você vê que tem um monte de germe andando para lá e para cá ali, ó. Tem o ácaro andando aqui, ó, que parece um elefante desse tamanho, no microscópio, claro, né? Parece um ácaro caminhando aqui. Então você está olhando a cadeira para parada, mas tem um monte de micro-organismos movimentando aqui. E se você pegar um aparelho elétrico, né, que mede eletricidade, por exemplo, né? Estou com o braço parado aqui, tá parado meu braço, não tá?
Aí você chega o aparelho aqui, ó, e vê, aproxima aqui, ele consegue perceber, aparelhos mais sensíveis, vão ver que tem um campo magnético aqui, de eletricidade na minha pele. Eletricidade. Vocês já viram quando você usa blusa de lã? Você usa muita blusa de lã, não é só essa, no friorento, né? Então, quando você está com a blusa de lã, você chega em casa, você apagar a luz e tirar a blusa de lã na frente do espelho, você vai ver um monte de faísca saindo, né? Da eletricidade, eletricidade. Então, não existe nada parado. Qualquer objeto, qualquer coisa que você quiser perscrutar, se você quiser pesquisar, você vai ver que existe movimento ali. Né? A mínima partícula, que é vamos chamar de átomo, mas existem partículas menores, o átomo está sempre vibrando, está sempre em movimento. Sempre em movimento. Então, tudo no universo movimenta. E quando nós estamos aqui nessas três posições, ociosidade, inércia, indecisão, me preencho de trevas. Quando há movimento, há ação, e eu estou no serviço, é luz. De acordo com os textos de Emmanuel lá, tá, gente? Tudo isso que eu estou trabalhando aqui vem dos textos de Emmanuel. Então, levantar é sair da posição negativa e buscar a reestruturação dos próprios ideais. Posição negativa, eu estou usando esse símbolo aqui, esse desenho aqui por causa da parábola, né? Esse aqui por causa da parábola que a gente estudou hoje. Ao redor de nós existe um plano espiritual. Esse plano espiritual, ele inicia aqui na Terra e vai se desdobrando até altas esferas. Os espíritos chamam essa região espiritual de zona umbralina ou umbral. E essa região espiritual, ela está saturada, ela está cheia dos pensamentos dos encarnados. Aí vocês não precisam responder rápido não, tá? Eu vou perguntar, vocês pensam, depois vocês respondem. Então, eu estou no plano espiritual, peguei uma nave, né? Vamos chamar de nave. Fui afastando, só um pouquinho da Terra, só o suficiente para ver a crosta do planeta, que é redondo, viu, gente? Nosso planeta é redondo, nem uma rosquinha e nem uma terra plana, nosso planeta é redondo. Então você afastou um pouquinho, e você tem a capacidade de ver essa atmosfera espiritual do planeta. Então pensa bem, nós estamos aqui, esse ar que nós estamos respirando aqui, que a gente não vê o plano espiritual, a não ser os médios, né, que conseguem sentir, ouvir e ver. Então você está envolvido nessa esfera espiritual, e essa esfera espiritual, ela está cheia dos pensamentos de nós, todos encarnados. Então eu pergunto, não precisa responder depressa, como que vocês acham que está esse umbral, esse plano espiritual que fica ao redor da Terra? Como será que está a soma dos pensamentos de todos nós encarnados? Ficou difícil responder? Não responde ainda não, calma. Responde ainda não. Nesse exato momento, tem mais gente no planeta pensando só em si do que no semelhante. Nesse exato momento, existem várias mentes nesse planeta bolando um jeito mais fácil de cometer um roubo. Existem pessoas inteligentíssimas, inteligentes de verdade, gente. Exatamente no laboratório agora, criando um jeito de matar o inimigo mais fácil. Nesse exato momento, existem pessoas amarrando bombas no próprio corpo para entrar no ambiente que as pessoas estão rezando, estão fazendo a prece, estão fazendo culto a Deus, para explodir a si e a todo mundo que está lá dentro. Nesse exato momento, existem milhares de pessoas pensando em tirar a própria vida. Então, como que vocês acham que é essa psicosfera, né? Como que está esse plano espiritual ao redor da gente?
Mais ou menos igual com a noite agora. A noite, né? A noite ainda é bela, né? Você chega lá fora, a gente vê a lua, vê as estrelas, sim, eu entendi a comparação. Eu só estou tentando, já que tanta imagem ruim que eu joguei aqui agora, né? Tanta imagem ruim, eu estou tentando reverter a ideia, né? Porque a noite, na verdade, é bela, né? Você tem um luar, você tem o céu, gente, céu, tem bonito demais, né? Tem bonito demais. A gente que mora aqui nessa região que é muito iluminada, essa região metropolitana, o céu não aparece como lá no interior, né? Quando você vai para um lugar roça mesmo, né? Que você vai para onde que tem uma luzinha aqui, outra lá, você olha para o céu, você vê aquela imensidão de coisa no céu, dá até medo, né? Dá até medo. Na minha infância tinha uma roça que a gente ia lá no Carmo de Itabira, na época que nem energia elétrica não tinha lá no lugar. Você andar quilômetros assim sem energia elétrica. Aí, na frente da casa onde a gente ficava, você tinha uma baixada que era um pasto muito grande, e no meio do pasto, uma árvore enorme, muito grande mesmo. E as noites de lua, batia aquele lunar, mas num trem, é bonito demais. E aquele céu iluminado, aquela lua que vinha assim, batia naquela árvore, você viu o desenho, mas é bonito demais. Você vê um negócio desse, e você pensa assim, gente, Deus existe. É tão bonito que você tem a certeza, não. Só um ser muito inteligente, muito sábio, muito justo, muito poderoso para fazer uma coisa dessa. O universo é muito belo, é muito bonito. É o reflexo da mente divina. O universo é o reflexo da mente divina. Então tem que ser bonito mesmo, tem que ser bonito. A gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, vai fazer um desenho, né? A gente fica danado, né? Custa desenhar uma cabecinha, 2 palitos, 3 palitos embaixo. Esse aqui é papai, aqui é a mamãe. Você tem que explicar o que é, porque senão você não dá nem para saber o que é, né? Porque é o reflexo daquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente consegue fazer. Deus não. Deus é inteligência ilimitada, é amor ilimitado. Você acha que vai sair alguma coisa mais ou menos dele? É tudo perfeito, é tudo bom, é tudo justo, tudo belo.